É normal, toda equipe vai oscilar, vai fazer jogos ruins, a gente não esconde isso quando faz. Eu acho que ajuda a gente a entrar forte, a mostrar a nossa força de novo, importante. Mas quarta-feira é outra competição, é outro adversário, é outro momento. A gente tem certeza que vai fazer um grande jogo na quarta-feira. Cada jogo é um jogo, eu estudo muito o adversário, vejo muito o que a gente precisa, entendeu? Mas o Grêmio é grande, é por isso que nós temos esse grupo bom, esse grupo grande, e essa briga, entre aspas, sadia entre eles se gostam muito, se respeitam muito, respeito muito a opinião do treinador, sabe que de repente no jogo de quarta-feira joga um, no sábado está jogando outro, ou na Libertadores depois joga outro. O importante é que eles estão bem. Eu não tenho problema, no momento que eu escalo o jogador, eu tenho confiança total nele. Não é fácil você chegar, né, recém-chegado, ter que estrear, enfim, uma pressão não digo, mas assim, uma cobrança por resultado que a gente sabe que tem, até o Flamengo pelo tamanho que tem que vencer sempre, a gente sabe disso. Então eu acho que o Pires teve um comportamento muito bom, eu acho que a gente ganha opções, como a gente tem dito, a gente tenta entrar em todas as competições o mais forte possível, nem sempre a gente consegue escalar todos os jogadores, mas sempre procura escalar a melhor equipe para aquele momento, para que o Flamengo saia sempre vencedor. Importante que esses jogadores todos que você falou, eles estão bem. O Marcelo com o Cortez, o Jailson com o Cícero, ou qualquer outro jogador, o próprio Jael com o André. Então, essa dor de cabeça ela é boa para mim. É uma decisão para a gente, uma decisão para eles. Não tem o que preparar. O time está preparado. O time já vem preparado há muito tempo. É chegar lá, executar, fazer o que nós estamos acostumados a fazer para a gente sair de lá com a classificação. Não é nada fácil para a gente, mas pode ter certeza que não vai ser nada fácil para o Flamengo também. Então colocamos frente a frente aqui no Fala Professor o Barbieri, técnico do Flamengo, e o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Sabe o que é curioso? Estava observando, ouvindo o Barbieri ali. Das 3 competições que o Flamengo participa no momento, que dá para dizer que o Flamengo está melhor mentalmente, emocionalmente, é exatamente a Copa do Brasil. Na Libertadores perdeu o jogo em casa, tem chance ainda de reverter, mas muito difícil jogando com o Cruzeiro depois no Mineirão. Campeonato Brasileiro tem plenas condições de ser campeão, mas está num momento um pouco mais difícil porque foi ultrapassado pelo São Paulo. Né? Então diminui um pouco aquela euforia do torcedor, apesar de a diferença ser muito pequena. Agora, nessa competição, o Flamengo jogou muita bola lá no Rio Grande do Sul, conseguiu aquele empate com gol no final, amassando, como se diz às vezes, o Grêmio, jogando na arena do Grêmio, então vai decidir em casa agora. Dá para dizer quem vai passar? São 2 timaços, tudo pode acontecer. Se eu tivesse que apostar agora, eu apostaria no Flamengo pelo fator casa, pelo emocional, pelo que jogou na primeira partida. E o Ricardo Lai, outro campeão, chega aqui, Ricardo Lai, trazendo informações para a gente da equipe do Flamengo. Tem o Grêmio pela frente. Ninho do Urubu. Boa tarde, Ricardo Lai. Tudo bem, Preto? Boa tarde a você, boa tarde, Fox. Até pegando carona no que o Abel Neto falou aí sobre a questão do fator casa, né? O Flamengo vai decidir a classificação da Copa do Brasil contra o Grêmio no Maracanã. 43 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. E o técnico Maurício Barbieri, que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ele disse que é importante ter, claro, a presença do torcedor, mas que não é o fator determinante, né? Para saber quem vai se classificar nesta instância da Copa do Brasil. E até por causa do que aconteceu há uma semana, o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo que sofreu gol no início, o torcedor bastante insatisfeito, frustrado, não teve aquele apoio maciço durante o jogo contra o Cruzeiro, e o técnico Maurício Barbieri fez praticamente um apelo à torcida flamenguista para que tenha essa sinergia com o time, que apoie, que incentive do início até o fim, para que o Flamengo seja mais forte contra o Grêmio. E a gente tem aí um trecho dessa entrevista coletiva que foi realizada há pouco aqui no Ninho do Urubu, e o Barbieri fala sobre essa partida decisiva contra o Grêmio nesta quarta-feira no Maracanã. Uma partida muito disputada, a gente sabe que tem o fator casa a nosso favor, a torcida nos apoiando, sem dúvida nenhuma isso tem um peso importante. Eu acho até que eles do outro lado já reconheceram isso em algumas entrevistas, mas não é definitivo, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que a gente sabe que não pode deixar confortável no jogo, porque tem muitos jogadores com capacidade para desequilibrar a partida, para ter atuações, enfim,
decisivas, a gente tem que tentar impor o nosso jogo, não deixar eles confortáveis e, ao mesmo tempo, fazer um jogo sólido, um jogo seguro, porque quem oferece espaços ao Grêmio sempre corre um risco muito alto, mas a recíproca também é verdadeira. Se o Grêmio oferecer muitos espaços ao Flamengo, certamente vai ter problema. Então eu acho que vai ser uma bela partida, muito disputada, como foi o primeiro jogo. Ao que me parece, tem até uma carga já bem alta, né, de ingressos vendidos aí. A gente espera que o estádio esteja lotado. A nossa torcida, quando atua em sinergia com a gente, apoiando, gritando, jogando junto, nos dá uma força muito grande. É esse tipo de comportamento que a gente espera da torcida. O Uribe fez um trabalho de transição ontem, vamos ver se ele consegue ir a campo hoje e treinar. Ele é uma das possibilidades, assim como o Dourado, que entrou bem no último jogo, fez um gol importante que nos ajudou bastante, né? Acho que o Vitinho também fez um bom jogo, vem crescendo de produção, também é outra das possibilidades que a gente tem. A gente ainda vai treinar hoje, vai estudar durante o treino de hoje aí qual que é a melhor formação, pensando sempre nas características que a gente imagina que o jogo vai ter, nas características individuais dos atletas, para aproveitar eles da melhor maneira e entrar com aquela que a gente julga que seja a melhor equipe para esse jogo. E o Flamengo está treinando neste momento, agora sem a presença dos jornalistas, da imprensa. A gente está no lado aqui do estacionamento, dentro ainda do Ninho do Urubu. Daqui a pouco a gente vai ter que sair, mas com a importante notícia de que o Uribe está treinando normalmente. Participou do aquecimento naquele período que a gente teve a oportunidade de registrar imagens, e o Uribe, que foi o titular nos 2 jogos do mata-mata, né, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores da América, mas no Campeonato Brasileiro o último gol foi do Henrique Dourado, que deu a vitória ao Flamengo, e na Copa do Brasil o gol lá contra o Grêmio foi do Lincoln. Então, os 2 concorrentes do Uribe marcaram gols nos últimos jogos, mas o Uribe vem sendo o titular quando tem condições. Ele que não atuou no fim de semana contra o Cruzeiro porque estava com uma pequena lesão na coxa esquerda, mas já está recuperado, pessoal. Muito bem, Ricardo Lai ao vivo, então, aí na frente do Ninho do Urubu, trazendo as informações do Flamengo e também o Barbieri, técnico, falando com a gente. Obrigado, Ricardo Lai, pelas informações. Um abraço. O Flamengo, que tem a equipe do Grêmio, a sequência aí da competição depois do empate em Porto Alegre por 1-1.